O TCE Ceará vai promover dia 23 de agosto, às 9 horas, um debate sobre dados das receitas públicas municipais. O evento será no auditório do Tribunal, sob a presidência do conselheiro Ernesto Saboia, relator do processo. O relatório preliminar da Gerência de Avaliação de Políticas Públicas verificou a eficiência da arrecadação dos tributos nos 184 municípios cearenses. Acompanhe mais detalhes na entrevista desta semana. Eficiência da arrecadação dos tributos municipais. Esse é o tema da entrevista da semana do Acontece TV, com a auditora de controle externo, Priscila de Castro. Priscila, qual a importância dessa auditoria? Essa auditoria, ela se trata de um trabalho de natureza operacional. Na verdade, os trabalhos de auditoria operacional, eles tendem a verificar a eficiência, a eficácia, a economicidade e a efetividade ou a efetividade do objeto que é selecionado para ser trabalhado. Nesse caso, essa auditoria ela teve o foco em avaliar a eficiência dos municípios na arrecadação dos tributos de competência municipal, que estão lá na Constituição. Então, qual foi o olhar que foi dado para esse trabalho? Buscou-se olhar a eficiência no próprio processo tributário, na instituição do tributo, na previsão desse tributo e na própria arrecadação. E a auditoria, quais foram assim, os passos para realizá-la? Pronto. Por se tratar de uma auditoria operacional, essa auditoria ela demanda um forte planejamento. Então, no começo da auditoria é feito um grande levantamento de dados, de bibliografias, de outras auditorias sobre o tema. A partir disso, são executadas algumas técnicas de diagnóstico. E no caso da auditoria operacional, os próprios jurisdicionados, eles também são convidados a trabalhar com a gente para definir as questões de auditoria. Então, durante o planejamento e durante esses levantamentos, alguns jurisdicionados foram convidados a participar da construção de algumas técnicas de análise de ambiente. Análise de ambiente, análise de riscos. Por quê? Porque tudo isso ia moldando uma visão da equipe de auditoria para especificar que questões seriam observadas. A gente faz um teste piloto aplicando tudo que a gente construiu, principalmente os papéis de trabalho, em um município, para a gente identificar se realmente aquilo que a gente vislumbrou é o que a gente vai conseguir obter durante a execução da auditoria. Depois desse teste, aí sim, a gente seleciona, foram selecionados 12 municípios com base em critérios determinados que está lá no relatório, que está disponibilizado, e aí é muito interessante que as pessoas conheçam o relatório que está disponibilizado na chamada da audiência, com todos esses dados. O debate público, isso, né? E esses municípios que foram visitados, aí sim, nós aplicamos as técnicas de auditoria para identificar como está sendo feito o processo tributário, como eles estão potencializando essa receita que o município é constitucionalmente competente para instituir, prever e arrecadar. E Priscila, é possível dizer assim, alguns resultados comuns que foram encontrados no trabalho? Então, tem muita legislação de alguns municípios que foram visitados e outros que a gente também consultou com base nos questionamentos feitos no IEGM, que está com a legislação tributária desatualizada, né? Sem contar que ao município cabe divulgar toda a sua legislação de forma unificada nos sites, nas homepages dos municípios. E esse foi um ponto assim que foi bem geral. E como essa ação do tribunal pode contribuir para a vida dos cidadãos que moram nos municípios cearenses? Pronto. Isso é uma pergunta que a equipe de auditoria ela fazia, que no caso é a Gerência de Avaliação de Políticas Públicas da Secretaria de Controle Externo. Qual a nossa relação, qual a relação dessa auditoria com as políticas públicas, né? E a gente chega a uma relação bem direta. Por quê? Porque os municípios, eles estão muito dependentes das transferências.
Então, eles limitam a sua atuação àquele recurso que é transferido, uma vez que eles não potencializam essa arrecadação. Então, se eu faço com que o município ele se estruture, ele minimamente atenda o que a lei diz que ele tem que fazer para arrecadar, ele vai ter maior possibilidade de implementar políticas, inclusive políticas públicas municipais, que não venham lá do governo federal e sejam simplesmente executadas no município, mas não. O município ele pode compreender e, tendo recurso, implementar dentro daquela situação que o município vive as suas próprias políticas. Priscila, muito obrigada pela sua participação. Essa foi a entrevista da semana do Acontece TV. Iniciativas que promovam uma gestão pública mais sustentável no Ceará serão premiadas pelo Tribunal de Contas com o selo TCE Ceará Sustentável 2019. Os gestores que tenham ações alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU podem se inscrever até o dia 30 de setembro. Todos os órgãos e entidades jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará estão convidados a concorrer ao selo TCE Ceará Sustentável edição 2019. Para participar, é só preencher o formulário de inscrição até o dia 30 de setembro no portal institucional da Corte. A iniciativa deve contemplar ação, projeto, prática ou campanha alinhados com um ou mais objetivos do desenvolvimento sustentável, ODS, descritos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Erradicar a pobreza, a fome, reduzir a desigualdade, assegurar uma vida saudável, uma educação de qualidade e promover o desenvolvimento econômico estão entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. As iniciativas serão avaliadas por uma comissão instituída pela presidência do TCE, composta por um representante do Gabinete da Presidência, dos gabinetes dos conselheiros, da Secretaria de Controle Externo, da Secretaria de Administração e um representante do Comitê de Logística Sustentável. Segundo o presidente do TCE Ceará, conselheiro Edilberto Pontes, o selo é uma forma de reconhecer as iniciativas de desenvolvimento sustentável criadas pelos órgãos da administração pública do Ceará. A agenda da sustentabilidade é da ordem do dia. Todos sabemos que tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da própria ONU. Então, todas as organizações do mundo estão envolvidas nisso. E o Tribunal de Contas do Ceará não poderia ficar fora. Então, o lançamento desse selo, né, TCE Ceará Sustentável, é mais uma das nossas iniciativas neste campo. Então, é extremamente relevante, é um papel que o Tribunal de Contas tem que desempenhar, dando exemplo, sinalizando, funcionando como farol para a administração pública estadual. O resultado será publicado no portal do TCE Ceará e no Diário Oficial da Corte. Os órgãos e entidades responsáveis pelas iniciativas habilitadas serão agraciados com o selo TCE Ceará Sustentável 2019 em sessão solene no plenário. No próximo bloco do Acontece TV, revista Controle será lançada este mês durante a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Veja também: TCE Eduque reinicia atividades com ações educacionais em Santa Quitéria e Ipueiras.